Paulo versus leis alimentícias. Será que Paulo, nos seus escritos, menciona em algum momento algum tipo de abolição das leis alimentícias? Vamos investigar. Alguns alegam, pelo versículo de Iruhomaia, de Romanos 14:14, que Paulo teria abolido as leis alimentícias. Eu sei e estou certo no Senhor Yeshua que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Eles dizem o seguinte: bom, se eu não tenho, então, os alimentos de Levítico 11 como imundos, então, para mim não é imundo e eu posso comer. Qual é o problema dessa leitura? Essa leitura, novamente, ignora o contexto que Paulo estava usando. Qual era o contexto aqui? O contexto era o vegetarianismo. Romanos 14:2 diz: porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. Ora, a gente precisa entender que essa questão do vegetarianismo era muito importante naquela época. Havia já naquela época uma grande influência do gnosticismo entre as seitas judaicas. Um dos principais elementos do gnosticismo, em termos práticos, era o vegetarianismo, o se abster de comer carne. E dentre essas seitas, nós temos também uma seita que, embora não fosse gnóstica, foi influenciada por esse aspecto, que era a seita dos ebionitas. Então você tem os grupos gnósticos e os ebionitas, dentre os seguidores de Yeshua, que diziam que você não pode comer carne. E é contra isso que Paulo está falando aqui, quando ele diz: uns consideram algo imundo, outros não consideram, cada um coma segundo a sua consciência. Inclusive, diz que aquele que não come carne, que come só legumes, que opta por um vegetarianismo ritual, não vegetarianismo por questões de saúde, mas ritual, ele é fraco. Por quê? Porque a Bíblia não fala sobre isso. Então, novamente, aqui Paulo está falando de costumes e não da Bíblia. Para poder confirmar isso, eu separei algumas evidências históricas que falam tanto dos ebionitas quanto dos gnósticos essa questão do vegetarianismo. Acaso desejo comer da carne do Pêssar, da Páscoa, convosco? Essa é uma suposta frase de Yeshua que se encontra num fragmento do chamado Evangelho dos Ebionitas, que é citada por Epifânio em Panarion 30, 22:4. Você vê aqui claramente que aquele momento em que Yeshua diz que ele desejava comer o Pêssar com os seus discípulos é transformado numa frase em que Yeshua diria que ele não tem desejo por carne. Só como pão e olivas e raramente ervas cozidas. Essa é uma suposta frase atribuída a Pedro em Homilias 12:6, que é um outro texto também de cunho ebionita. Ele não bebia vinho, nem bebida forte, nem comia carne. Essa é uma tradição acerca de Tiago, irmão de Yeshua, que é citada por Eusébio em História Eclesiástica 2, 23, 5. Os eleitos comumente baniam uma variedade de comidas e bebidas, inclusive carne e outros produtos animais, tais como leite e ovos. Essa é uma frase da Catherine Bayer no seu artigo Historical Christian Gnosticism, que fala justamente das seitas gnósticas. Esses grupos, portanto, eles causavam um grande tumulto nos seguidores de Yeshua, justamente por dizer que era abominação comer carne. Por isso, Paulo, em Colossenses, diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, justamente por causa dessa influência das seitas gnósticas, e não por causa das leis alimentícias que, por estar na Bíblia, todos seguiam. Conclusão: Paulo se refere a leis de homens que estão ausentes na Bíblia. Uma outra passagem também mal interpretada é a passagem de Korintai Aleph, de 1 Coríntios 10, 25, que diz assim: comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Ora, se eu posso comer de tudo no açougue vende bacon, eu posso comer bacon. Será que é isso que Paulo se referia? Qual é o problema dessa leitura? Novamente o contexto. Percebam que todas essas frases que são usadas supostamente para falar contra as leis alimentícias da Bíblia estão fora do contexto. Repara, 1 Coríntios 10, 28 diz assim: mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Qual é a mensagem de Paulo aqui, então? Não vamos procurar pelo em ovo. A mensagem aqui era com respeito a carnes que poderiam ter sido sacrificadas a ídolos. Havia e há no judaísmo, até hoje, uma preocupação muito grande de que a carne precisa ser feita por um abatedor kasher,
por conta, entre outros motivos, de uma suposta possibilidade dessa carne ter sido sacrificada a ídolos. E qual é o argumento de Paulo? O argumento de Paulo é o seguinte: se você não sabe, o ídolo não tem poder nenhum. Foi o Senhor que criou os animais, não foram os ídolos. Portanto, o ídolo não tem poder. Agora, se você sabe de alguma coisa, como por exemplo, nós sabemos que o Islã, os açougues da halal, sacrificam a carne para Allah. Se nós sabemos, aí sim nós vamos evitar. Por quê? Por uma questão de consciência, mas não porque o ídolo tem poder sobre o alimento. Conclusão: Paulo jamais falou sobre, negou ou mesmo aboliu as leis alimentícias da Bíblia. Paulo falava contra doutrinas de homens. Quarta lição: as leis alimentícias ao longo dos séculos. Nós podemos ver que a distinção entre animais puros e impuros, ela vem desde antes mesmo do povo de Israel se formar. Portanto, o argumento de que aquilo se referia unicamente a judeus não pode ser verdadeiro. Gênesis, Bereshit 7:2 diz assim: de todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Essa é a determinação que o Eterno dá a Noé, a Noah, quando ele vai fazer a sua arca. Ou seja, ali já havia uma distinção entre esses animais. Noé já sabia que animais eram limpos e que animais não eram limpos. E, inclusive, ele não sacrificava ao Eterno animais que eram considerados imundos e, portanto, abomináveis para serem utilizados como sacrifício. Nós vemos isso em Gênesis, em Bereshit 8:20, que diz assim: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. Nós vemos também em Eshaiahu, em Isaías 66:17, que é um texto já escatológico, fala do fim dos tempos, que o Eterno continua não aceitando essa prática. A prática de comer alimentos imundos, animais imundos, é uma abominação ao Eterno. Diz assim: os que se santificam e se purificam nos jardins, uns após os outros, os que comem carne de porco e a abominação e o rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Com esse gancho nós entramos na quinta lição, que é o aspecto espiritual da questão. Comer alimentos puros, se nós olharmos lá para Levítico, nós vemos que tem um objetivo de santificação. Santificação significa separar-se para o Eterno, separar-se daquilo que o Eterno não se agrada. Levítico 11:44 nós vemos: portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Ora, não era possível oferecer a ele animais impuros, então também nós, cujos corpos são como templo para ele, não podemos ingerir animais imundos. E é interessante porque a Bíblia chama a prática de comer tais animais de abominação, exatamente a mesma classificação que se dá para relações sexuais ilícitas. Nós vemos aqui uma comparação entre Levítico 11:11 e 18:22. Diz assim no 11:11: ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. E no 18:22: com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Então repare que ambas as práticas são iguais em peso. Os seguidores de Yeshua hoje em dia são muito enfáticos em afirmar que o Eterno condena práticas sexuais ilícitas, práticas sexuais que desviam do seu plano e da sua norma. E eles estão corretos em dizer isso. Porém, a mesma classificação aparece para os alimentos. Então, portanto, é um assunto bastante sério. A tal ponto que a Bíblia chega a dizer que quem praticar abominação, e leia-se aí tanto as relações ilícitas e outras práticas que também são condenadas como abominação, quanto também a comida, quanto também o se alimentar de animais imundos. Quem praticar abominação não entrará na Nova Jerusalém. Diz assim, Apocalipse 21:27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Portanto, nós podemos ver que você é o que você come, não só fisicamente, mas também espiritualmente. E que se você é um seguidor de Yeshua, você deve se purificar, se santificar em preparação para o reino que virá. Obrigado a todos. Quem quiser ter mais informações sobre esse tema, pode acessar o nosso site www.toraviva.org.